realmente, né? Uma noite fria, uma noite onde nós, como filhas e filhos do Senhor, viemos aqui nos aquecer através do Espírito Santo. Que esta noite venha a ser uma noite aconchegante na presença do Senhor. Que nós possamos estar dispostos a ouvir, a meditar e a entender o que Deus tem para nós. Aleluia! Que nesta noite o Espírito Santo possa falar aos nossos corações de uma forma que nós venhamos entender. Mais uma vez eu peço que a igreja não olhe para mim, mas que olhe para a palavra do Senhor. Aleluia! Glória a Deus! E eu confesso para os irmãos que é um texto assim ao qual eu pedi muito para que Deus fizesse a vontade dele. Porque para mim foi um texto mais ou menos novo, né? Porque eu só ouvi uma pregação dele uma vez. Então eu fico mais trêmula ainda na presença do Senhor por causa disso. Então eu quero que os irmãos estejam me ajudando na comunhão, para que o Espírito Santo venha nos revelar os seus mistérios nesta noite. Então eu peço que vocês aumentem a comunhão de vocês, que vocês fiquem em espírito de oração, para que nós possamos realmente ouvir a voz de Deus e que realmente nós possamos buscar o que Deus tem para cada um de nós neste lugar. Então, eu convido você nesta noite para abrir a sua Bíblia em Atos 16. Eu vou ler a partir do versículo 13. É uma história de Paulo, né? Paulo mais uma vez evangelizando, mais uma vez buscando almas para Cristo. Então que nesta noite nós possamos abrir o nosso coração e os nossos ouvidos para ouvir. A palavra do Senhor diz assim: no sábado saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que ali tinham concorrido. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para entender as coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. Ele nos constrangeu a isso. Amém? Aleluia! Glória a Deus. Aqui nós vemos que Paulo ele estava andando em vários lugares. Paulo ele foi para vários lugares falando do amor de Cristo. E quando ele chegou ali em Filipe, na Macedônia, né, como diz aqui na palavra, no distrito de Colônia, eles ficaram ali por alguns dias. E depois, no sábado, eles saíram, porque eles queriam encontrar, Paulo e Sila queriam encontrar um lugar de oração. Ele queria chegar num lugar onde ele pudesse orar ao Senhor, onde que ele pudesse entrar em comunhão com o Espírito Santo. Creio eu que quando ele estava ali procurando um lugar, o Senhor já tinha revelado a ele onde seria. E ele continuou caminhando até chegar nessa cidade. E quando ele chegou nessa cidade, diz a palavra do Senhor que ele encontrou ali várias mulheres. Várias mulheres ali, acredito eu, que querendo também ouvir a voz de Deus, querendo também
está na comunhão com Deus. Mas uma daquelas mulheres, a Bíblia não cita quantas mulheres eram, se teria homens também, a Bíblia não cita. Mas o que me chamou a atenção é que uma daquelas mulheres, Deus tocou nela de forma diferente. Deus tocou nela, abrindo o seu coração para ouvir Deus através da vida de Paulo. Aleluia, Deus. Glória a Deus. E hoje aqui não é diferente. Deus, Ele quer tocar no meu e no seu coração. E o que me chamou a atenção é que aquela mulher estava disposta. Ela estava disposta a ouvir Deus. Ela já conhecia, ela já sabia quem era Deus. Mas naquele momento, eu acredito que foi um momento exclusivo para ela ser tocada pelo Espírito Santo. Deus preparou ela de uma forma especial para que ela desse ouvido e que o Espírito Santo fizesse a diferença na vida dela. A história de Lídia é uma história bonita, porque ela era uma mulher empreendedora, ela era uma mulher que ela tinha uma condição financeira muito boa, porque as púrpuras que ela vendia era uma coisa preciosa que só pessoas que tinham grandes posições que poderiam comprar. Então quer dizer que ela é uma mulher bem-sucedida. Que se a gente for olhar, de repente a gente fala que ela não precisava ter esse encontro com Deus. Porque eu creio que ela não tinha falta de nada. Bens materiais, ela não tinha falta alguma. Mas eu acredito que ao decorrer da vida dela, ela sentiu sim a ausência de algo. Ela sentiu sim que ela precisava de algo na vida dela, na casa dela. E esse algo era Jesus. Esse algo era o Espírito Santo. Esse algo era algo de precioso que na terra ela não ia encontrar, que o dinheiro dela não podia comprar. E eu vejo aqui que ela, independente da sua posição social, independente de quem ela era, ela buscou ter um encontro com o Espírito Santo. Glória a Deus. E o que me chamou mais atenção nessa história, o que mais me alegrou no meu coração, foi quando eu olhei assim o texto assim e me veio assim, Deus abrindo o coração de Lídia. Foi a parte que mais me chamou a atenção. E eu falei para o Senhor, Senhor, que grande convicção aquela mulher teve naquele momento, porque era o Senhor ali abrindo o coração dela. Era a palavra do Senhor que ela estava ouvindo, sedenta, e o Senhor ali transformando a vida dela de tal forma que ela deixou a riqueza, que ela deixou tudo que ela tinha para encontro do Senhor. E hoje eu te faço uma pergunta, o que eu e você temos deixado para ir ao encontro do nosso Deus? Às vezes a gente coloca tantas coisas, tá frio, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, e eu tenho tantas coisas para fazer que deixa o Senhor, depois eu vou lá, depois eu busco. Não, aquela mulher, ela não fez isso, aquela mulher, ela sentiu um desejo tremendo, e ela deu lugar para o Espírito Santo. Igreja, quando eu falo do Espírito Santo, eu sinto algo precioso, é algo maravilhoso, é algo que eu não consigo explicar. Mas parece que quando eu falo na palavra Espírito Santo, parece que é algo sobrenatural que vem assim dentro do meu ser e me alegra de tal forma que eu consigo esquecer o que me aflige no meu dia. Aleluia.
Eu falo de Deus, eu sinto alegria. Eu falo de Jesus, eu sinto alegria. Mas quando eu falo do Espírito Santo, é algo diferente. E aquela mulher, ela deu lugar ao Espírito Santo. Ela tinha sede do Espírito Santo. Ela tinha algo que eu e você precisamos ter dia a dia. Ela tinha sede do Espírito Santo. E quando ela foi lá, que ela conheceu, que ela abriu seu coração, os seus ouvidos, eu acredito que quando ela chegou na casa dela, era uma alegria tão grande, que ela contagiou a todos. A Bíblia não fala, não citou aqui, eu procurei se ela era casada, se ela tinha filhos, não fala nada disso. Mas eu acredito que por ela ser uma mulher bem-sucedida, ela deveria ter vários empregados, várias pessoas que serviam a ela. E a Bíblia coloca aqui que ela e a casa dela foi salva. Eu vejo Josué falando, quando ele diz que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É uma alegria grande, é um desejo que todos nós temos. A gente quer contagiar as pessoas, a gente quer mostrar para as pessoas o quanto vale a pena servir a Deus, o quanto vale a pena a gente estar aos pés de Jesus. Quando a gente tem o Espírito Santo, a gente quer contaminar as outras pessoas, a gente quer que aquelas pessoas venham. A gente fala, mesmo que a pessoa não está ouvindo, mas a gente fala, a gente pergunta o que falta para aquela pessoa estar na presença do Senhor. E aqui deixa claro que Lídia conseguiu fazer isso naquela casa. É uma história que me chamou muita atenção, porque eu fico imaginando, Senhor, como seria lindo, como seria maravilhoso se nós conseguíssemos transmitir isso para todos da nossa casa, para todos da nossa família. Eu fiquei imaginando que poder foi aquele que o Senhor colocou no coração daquela mulher. Onde que realmente o Senhor mexeu no coração daquela mulher, a ponto de quem ouviu, de quem estava ali com ela, aceitar esse Jesus tão lindo. Glória a Deus. Nessa noite eu pergunto para você, como eu já perguntei para mim, o que falta para nós também contagiar este mundo lá fora? O que está faltando em nós? O que falta em você, Lídia? O que falta em você, Lídia, nesta noite? O que está nos prendendo? Que a gente não consegue nos mudar através da palavra do Senhor para a gente contagiar. Algo em nós está faltando. Algo nas nossas vidas está faltando. Que nesta noite nós viemos perguntar para o Senhor: Senhor, o que falta? O que está faltando dentro de mim, Senhor? Que eu ainda não consegui contagiar aqueles que me rodeiam para vir para a tua casa, para vir te servir. E a palavra do Senhor, outra coisa que me chamou muita atenção, é que quando Paulo e Silas voltou lá para a casa dela, olha o que ela falou. Se julgais, é muito forte isso daqui. Se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai na minha casa e ficai. Você já parou para pensar nessa noite? Que se essa mulher perguntou para Paulo e Silas se eles achavam que realmente ela era fiel ao Senhor para ele ficar ali, ela não estava convidando
Ela não estava falando para ele, olha, eu vou te fazer um convite. Não, mas é se você me acha digna, fica na minha casa. Aleluia, Deus. Imagina nós falando isso para Deus. Deus, se o Senhor me acha digna de receber a tua presença, fica comigo na minha casa. Fica comigo, Senhor, na minha casa. Deus, aleluia. Eu fiquei assim, eu mergulhei. Porque eu falei, Senhor, a gente fala tanto assim, né? O Senhor vai na minha casa, o Senhor vai comigo, o Senhor. Mas quando você parou e perguntou, Senhor, eu sou digna de que o Senhor fique na minha casa? Eu sou digna de realmente ter a presença do Senhor na minha casa? Se o Senhor ele fosse hoje, se o Senhor sair daqui hoje e for para a nossa casa, ele fica lá? Ele vai ficar lá? Ele vai achar você uma pessoa digna? Ele vai achar que eu sou digna? A gente já parou para pensar nisso? A gente convida Deus, a gente convida o Espírito Santo. Mas a gente já parou para pensar se Ele quer ficar lá? Ou se primeiro a gente vai ter, como Ezequias, colocar nossa casa em ordem, para depois a gente convidar Ele? Quando eu li, eu pensei, Senhor, é verdade, né? Aqui ela está convidando Paulo. Mas e nós? Quando a gente convida o Espírito Santo? E quando a gente fala para o Espírito Santo, vem comigo, fica comigo o dia inteiro. O que será que o Espírito Santo fala de mim, de você? Será que ele fala assim, ao final do dia, foi maravilhoso estar com você? Ou ele fala, meu filho, você precisa de algumas mudanças aí. Você me entristeceu, hein? O que ele fala de mim, de você? É uma coisa para a gente refletir. Pelo menos eu vejo assim. É algo para a gente refletir. Não basta a gente orar. Não basta a gente pedir. A gente tem que saber se estamos sendo dignos de termos a presença do Espírito Santo. Por mais que Ele veio para os enfermos, por mais que Ele veio para os doentes, que somos nós, mas como nós já conhecemos a palavra dEle, nós temos que ser transformados por Ele. Nós temos que ser vasos de honra na presença dEle. Nós temos que mostrar que realmente nós não só temos um rótulo, Jesus, mas que nós vivemos para esse Jesus. Então, que nesta noite nós venhamos meditar. Tem muitas coisas aqui de Lídia, né? Mas que nesta noite nós venhamos meditar. Lídia, ela abriu o coração para ouvir a voz de Deus. Lídia, ela foi uma mulher que ela vendia púrpuras, né? Mas ela teve uma fé refinada na presença do Senhor. Que a minha fé e a sua fé seja como a de Lídia. Lídia, ela foi uma mulher que ela inspirou a presença do Senhor. Ela foi hospitaleira, né? Ela foi uma mulher forte, generosa e cheia de fé. A partir do momento que ela acreditou, a
partir do momento que ela levou para sua casa. Eu imagino que ela não contagiou só a casa dela. Eu imagino que ela contagiou as pessoas que trabalhavam também com ela, que andavam com ela, as amizades dela. Eu imagino que ela deve ter falado do grande encontro que ela teve com o Espírito Santo para todos que ela podia. E a minha oração nesta noite é que nós também, homens e mulheres de Deus, possamos levar a salvação para as outras pessoas. E que não venha ser só no nosso falar, porque muitas das vezes a gente não vai ter oportunidade de falar. Mas que quando a gente passar pelos lugares, as pessoas que estão ali observem em nós algo diferente. Observem em nós que nós não somos simplesmente placas de igreja. Ó, aquela dali é da igreja tal, aquela é da igreja... Não. Mas que nós somos e vivemos para Cristo. A minha oração esta noite é que o Espírito Santo fale, continue falando. É uma história bonita, a história dela. É uma história assim que nos inspira. Para mim, foi a primeira coisa que me chamou muita atenção mesmo, foi ela ser escolhida por Deus. Porque em meio àquelas mulheres que ali estavam, ela foi a escolhida. Ela foi a mulher que Deus olhou e falou: eu vou colocar no coração dela. E eu acredito, igreja, que Deus só colocou no coração dela porque ela estava com o coração aberto. Ela estava disposta a viver com Cristo. Porque se ela estivesse com o coração fechado, seria mais uma mulher na multidão. Então, que nessa noite nós não estejamos sendo guiados pela multidão, mas que nós possamos realmente falar para o Senhor: Senhor, eu não tenho força, Senhor, eu sozinho não consigo, mas se o Teu Espírito Santo me guiar, eu consigo chegar. A história de Paulo é muito linda, porque eu estava imaginando assim, Paulo e Silas, eles foram presos. E eu até fiquei com uma dúvida depois, né? Eu até falei, depois eu vou perguntar para o pastor. Porque Paulo e Silas tinham uma casa onde estavam orando, né? Para que Paulo e Silas saíssem da prisão. E eu fiquei com aquela dúvida, será que foi para a casa de Lídia? Que depois, quando eles saíram da prisão, eles foram? E eu fiquei me perguntando, porque se foi uma coisa alta linda também. Porque eu fiquei pensando, falei, Senhor, já pensou a minha casa ser escolhida para receber eles? Né? E ali eu fiquei meditando assim, pensando, né? Falei, Senhor, eu não encontrei de onde que foi a casa, se foi a casa dela, né? Mas eu imagino que possa ter sido pelo fato dela ter convidado, né? Aliás, eu acho que ela nem convidou, né? Acho que ela intimou, né? Se eu sou fiel ao Senhor, que fique aqui, né? Amém? Então, aí eu fiquei imaginando, eu acho que foi lá a casa que Deus preparou para eles ficarem. Que seja a nossa casa. Aleluia. Que o Senhor venha preparar. Né? Que o Senhor venha limpar para que Ele habite no nosso meio. Amém? Irmãs, foi entregue para vocês esse papelzinho, né?